Enche a sua mão com amigos que você tem, pessoas que convivem com você e que você gosta. Quantos deles são brancos? Quantos são magros? Quantos não têm nenhuma deficiência ou condição limitadora? Quantos são héteros? E quantos têm olhos claros? Se você é pelo menos um pouquinho parecido com o eu, que vive no mesmo mundo que eu, seu número provavelmente também deve ter zerado ou ter reduzido a quase nada. Então por que a gente sempre insiste nos mesmos personagens padrão se quase ninguém segue esse mesmo modelo e não tem nenhuma outra particularidade? Mesmo assim, há um certo grupo de escritores que tem receio de incluir diversidade nos seus livros e usam desculpas como eu não sei se eu vou fazer isso sem parecer forçado, ou então, eu deixo os meus leitores imaginarem. Mas se você está disposto a mudar isso, incluir pessoas de todos os tipos no seu livro, eu acho que eu posso te ajudar. Tenho certeza que você já leu uma história com uma personagem chamada, sei lá, Sharon, que vive em São Paulo e ela é ruiva natural e tem olhos verdes, mas em nenhum momento você achou que isso fosse completamente absurdo ou estranho. Não tem nada errado com essa história. A gente sabe, né? Pessoas ruivas são naturais, são muito raras. Pessoas ruivas de olhos verdes são muito raras ainda, e no Brasil quase não existe, né, gente? Então é claro que ela também não poderia se chamar Sharon se ela vive em São Paulo. São muitas exceções de um padrão que quase não existe para ser incluído de uma maneira que eu sinceramente acho muito mais forçado a Sharon de São Paulo ruiva de olhos verdes do que qualquer outra diversidade que a gente possa incluir. Vamos conversar hoje sobre diversidade, sobre como incluir, como parecer natural e sem que você tenha querido colocar tantas diversidades, porque às vezes as pessoas elas têm essa ideia de que se eu colocar parece forçado, mas não é. E eu vou mostrar pra vocês por quê. A primeira coisa que a gente vai conversar é por que a gente não deve deixar o leitor imaginar. Quando a gente descreve uma pessoa e a gente deixa aberta a interpretações, é muito comum que a mente da pessoa, tão acostumada a ver filmes, séries e livros com personagens brancos de olhos claros ou qualquer outra coisa assim, a mente vai interpretar da maneira que ela conhece e ela não vai sair daquela história, daquele padrão, e vai ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, tem um livro meu que é narrado pelo personagem masculino e durante o livro inteiro ele não se descreve. Ele só vai ser descrito a partir do segundo livro pela personagem que faz casal com ele. Até esse momento, esse meu personagem, pra mim, ele era negro de pele clara, mas quando eu passei um livro inteiro sem descrever, até hoje as pessoas acham que ele é branco, porque eu não disse. Em nenhum momento eu disse. Eu falei, vamos deixar os leitores imaginarem. E os leitores imaginaram como padrão. Então, se a gente deixa o leitor imaginar, ele vai imaginar o padrão. Então é muito difícil a gente deixar isso aberto, porque ele sempre vai imaginar o mesmo, os mesmos personagens da mesma maneira, e isso fica tudo igual, né, gente? Por isso que a gente não deve deixar o leitor imaginar. Por que a gente deveria incluir a diversidade no livro? Eu já mostrei pra vocês o cálculo dos nossos amigos, né, pelo menos dos meus amigos. Não é um cálculo inventado, não é um cálculo, é realmente como são os meus amigos. Talvez um número a mais, um número a menos, mas a gente vê dessa maneira. O mundo real, ele é assim. A gente convive com pessoas de todos os tipos. A gente convive com pessoas gordas, magras, a gente convive com pessoas que têm vitiligo, que têm alguma espécie de deficiência, que tem uma espécie de cegueira. A gente convive com homossexuais, com transexuais, com todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Gente branca, preta, amarela, roxa, azul. Tá bom, roxa e azul não existem. No mundo real, pelo menos, né? Mas a gente convive com todo tipo de gente, com todo tipo de cultura. E não passar isso para os seus livros, parece que o livro tá vindo de um mundo de fantasia, que só tem gente branca, hétera, de olhos claros, cabelos loiros, ruivos, enfim. No mundo real existem gentes reais. E se a gente quer passar a realidade para o nosso livro, a gente tem que incluir pessoas reais no nosso livro. Mas como é que a gente faz isso sem ficar, sem ser forçado e sem
ficar estranho, né, gente? Porque às vezes a gente não sabe do que a gente tá falando, né? Como é que a gente inclui diversidade no livro? Vou passar algumas dicas muito básicas que vão te ajudar a passar por esse processo e vai caber de você, do seu coração, da sua intuição de fazer isso acontecer. Antes de mais nada, gente, a gente tem que entender uma coisa muito simples, tá? Apesar de qualquer diferenciação do padrão que seu personagem possa vir a ter, ele é humano. Todo mundo é humano. Então, vai ter sentimentos, vai ter emoções, vai ter traumas, vai ter... É claro que a origem desse personagem pode ter algumas particularidades. E é isso que a gente fala na nossa segunda dica. Você tem que aprender as particularidades de cada diversidade que você quer colocar. Tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que entender, pra poder levar isso pro seu personagem, né? Então, se você escreve de um personagem negro que pode, sei lá, ter vindo de um gueto, de uma favela ou de uma periferia, ele pode ter algumas gírias, alguma maneira de falar que seja um pouco diferente do que você está acostumado. Se você for escrever um personagem de cadeira de rodas, ele pode ter um trauma do acidente que provocou isso, por exemplo. Se for um acidente de carro, ele pode não gostar muito de andar de carro e diversas outras coisas. Dependendo da diversidade, vai ter algumas particularidades que você tem que entender. E tem que ter muito cuidado e ser respeitoso com a diversidade que você está abraçando. Não adianta nada você querer abraçar essa diversidade, incluir no seu livro, se você não entender as coisas que podem vir a ofender essas pessoas. Eu, por exemplo, tenho um livro que eu gosto muito, que se passa na favela. Eu sou oriunda de favela, eu moro em favela até hoje. E eu sempre quis escrever um livro na favela. Mas quando eu fui escrever um livro na favela, eu usei, por exemplo, as estatísticas atuais, né? Que em torno de 70 a 80% da população na favela é negra. Então, meus personagens, na maioria deles, são negros. E eu, por exemplo, eu pesquisei muito, porque apesar de conviver com negros desde muito novinha, desde que eu nasci, e ter muitas pessoas próximas de mim, amigos muito próximos do meu coração, gente de família mesmo, tem algumas particularidades que eu nunca vivi, que eu talvez nunca tenha presenciado e que eu não queria de forma alguma faltar com respeito. Então, o que eu fiz? Eu procurei pessoas próximas de mim, amigos, leitores, que fossem negros, que convivessem com isso, e perguntei tudo que eu pudesse precisar saber para poder escrever e passar isso com carinho, né? Passar isso com carinho. Aprendi expressões antigas de palavras que poderiam vir a ofender determinadas pessoas e tomei muito cuidado. Pedi que essas pessoas pudessem ler e me ajudar. E essa é uma dica muito importante. Se você não sabe o que você está fazendo, mas você já pesquisou e você tá tentando mesmo, procure alguém que encaixe na sua minoria, que você está querendo abraçar, e peça pra pessoa ler e ser muito sincera, te ajudar também. Porque ao mesmo tempo que você está escrevendo que vai atingir essa pessoa e vai atingir outras pessoas que sejam parecidas com o seu personagem, é bom você tomar cuidado pra você abraçar e não ofender, né? A gente também tem que evitar estereótipos, tá? Aquele estereótipo do asiático que é nerd não é legal. É claro, alguns estereótipos eles têm motivo pra existir. Normalmente a cultura asiática, ela cobra muito dos seus jovens, né? Que o jovem asiático ou de origem asiática pode se esforçar mais no estudo. Mas não é pra você falar, poxa, aquele asiático, ele dá um contexto pra ele. Mas evita esses estereótipos, porque alguns deles podem ser muito ofensivos. Tá, mas uma dica é que a diversidade, às vezes as pessoas confundem a diversidade com a personalidade. Quando a gente fala que a diversidade pode e influencia na cultura, nos costumes, no jeito de pensar, na religião, às vezes, a gente fala de pessoas que foram influenciadas pelo seu meio, das pessoas de convívio mais próximo delas. A diversidade ela não é personalidade. Por exemplo, uma pessoa cega, ela pode gostar de ler. O fato dela ser cega não vai definir ela. Uma pessoa cadeirante pode gostar de basquete, por exemplo, de futebol. A diversidade, a diferença dessa pessoa não vai definir quem ela é. Ela vai ter os mesmos gostos que ela teria se ela não tivesse essa diversidade, se ela fosse de outro lugar. É a personalidade. A diversidade não é a personalidade. A gente tem que ter isso em mente e não colocar obstáculos para essa personalidade
porque ela tem essa diversidade. Agora é uma dica muito importante, a última dica do vídeo, mas é uma dica muito importante que muita gente erra. Eu, inclusive, também já errei. E é o seguinte: a sua história não é sobre a sua diversidade. A sua história é sobre o seu personagem, que por um acaso é diverso. Então, apesar de seu personagem ser cadeirante, a história não tem que ser sobre ele ser cadeirante. A história é um pedaço da vida desse personagem que, por acaso, está numa cadeira de rodas. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque, por exemplo, há muitas histórias sobre personagens gordas que são sobre os personagens serem gordas, ou que se coloca isso muito em enfoque. Não é um detalhe da vida dessa pessoa, ela é gorda. Ah, gordos também amam. Ah, gordo não sei o quê. Não, gente, a história é sobre o personagem. É sobre como ele vai passar por aquele período, talvez se apaixonar, ou talvez ter uma discussão no trabalho, ou talvez, enfim, a história é sobre o personagem e não sobre ele ser gordo, por exemplo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Pra terminar o vídeo, gente, quem quiser continuar assistindo, fica. Eu vou contar um pouquinho de uma história minha que é muito diversa, pra vocês terem um pouquinho da ideia de como isso pode funcionar, tá? Pra quem vai ficar por aqui, que não quiser o exemplo, porque eu estou fazendo autopromoção, dá uma curtida, se inscreve no canal, fica aqui com a gente, tá? E é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história caçadora de canalhas, que eu tenho 3 personagens principais. Elas são órfãos, se conheceram no orfanato, e isso faz com que elas sejam completamente diferentes. Elas foram unidas e se tornaram família por causa daquele momento. A Tainá, ela é descendente de indígenas, a mãe dela era indígena, e a mãe dela morreu num incêndio na maternidade, então ela com poucos dias ela chegou no orfanato. A Bia chegou mais ou menos no mesmo tempo que ela, com poucos meses. Ela acabou descobrindo durante os exames, durante a vida dela, que a mãe dela passou HIV pra ela na gravidez ou na amamentação, então ela tem essa condição. E a gente tem a Lisbela, que ela chegou no orfanato já um pouquinho mais velha, com 8 ou 9 anos, eu não me recordo. Os pais dela eram militares, mas morreram no acidente de carro e ela não tinha outra família, e ela acabou no orfanato. As 3 ficaram muito amigas, elas se formaram como uma família e foram juntas, passaram no vestibular, fizeram faculdade, cresceram juntas. A Liz, ela em um momento, ela cometeu um erro, ela cometeu uma fraude. Eles acabaram sendo pegos, foram descobertos e ela foi presa. E enquanto ela estava na prisão, aconteceu um motim e ela acabou sendo baleada na coluna e ela ficou cadeirante. Mas por ela ser muito inteligente e saber muito como um computador, e tem o crime dela não foi muito grave, digamos, ela não matou ninguém, não estuprou ninguém, etc. Ela acabou fazendo um acordo, ela tinha bom comportamento, ela fez um acordo, e por conta também da condição médica dela ter ficado cadeirante, eles fizeram um acordo com ela e ela acabou trabalhando para a polícia na delegacia de crimes virtuais. Nós temos 3 personagens completamente diversos, né? A Liz, que é cadeirante, a Bia, que tem AIDS, e a Tainá, que é descendente de indígenas. Existem outras. Eu tenho um personagem com vitiligo, um dos pares românticos da Tainá é negro, então é um livro muito diverso e que em nenhum momento eu foco nisso. A Liz, ela é uma policial que trabalha na delegacia de crimes virtuais e em vários momentos, enquanto eu escrevia, eu esquecia que ela estava numa cadeira de rodas. Por exemplo, a Tainá fez uma besteira e a Liz foi salvá-la. E eu pensei, putz, a Liz tá na cadeira de rodas, ela não pode sair do carro sem ajuda, ela não pode chegar no carro sem ajuda. Então eu coloquei um amigo dela, tipo um amigo da Liz pra ir com ela, mas a Liz que foi lá salvar a Tainá da confusão que ela tinha se metido. Então são personagens, são personalidades. Isso não vai definir quem eles são. Vão continuar sendo pessoas e vai continuar sendo natural. E você vai acabar esquecendo de algumas particularidades deles, não tem problema. Isso vai te mostrar que você tá fazendo a sua história da maneira melhor possível e não tá focando nessas particularidades dos seus personagens. E é isso que importa. Acabou. Acho que era isso que eu queria passar pra vocês. E a gente fica aqui e até a próxima.